Irmãos, o texto sobre o qual nós vamos refletir nessa noite encontra-se em João 21, 1 a 14. Evangelho de João 21, 1 a 14. Evangelho de João 21. Eu vou ler e os irmãos, por favor, acompanhem atentamente. Diz a palavra do Senhor. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Senhor nosso Deus, eu te peço, ó Pai, que, apesar deste teu servo, o Senhor fale conosco nessa noite. Te peço que, em nome de Jesus, teu Espírito Santo nos dê entendimento e traga, Senhor, a tua palavra para dentro dos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus é que eu oro ao Senhor. Amém. Irmãos, vocês já perceberam aí que o texto trata de uma das aparições de Jesus após a cruz, né? Então, nós temos aqui como foco central dessa mensagem uma ideia de que Jesus é a nossa esperança eterna. Então tenham isso em mente. Jesus, a esperança eterna. Eu, certa vez, fiquei sabendo, tomei conhecimento de uma família, até conheço alguns mesmo, que se preparava para ir para Disney. Essa família se planejou durante um bom tempo, fez os preparativos financeiros. Não é fácil, né? Uma viagem para a Disney. Está difícil de viajar até aqui para Arapuá, que é a cidade da Núbia. Está difícil. Imagine para a Disney. Então, essa família se preparou durante algum tempo para realizar aquele grande sonho, ir para a Disney, levando os filhos, netos, já eram pessoas que tinham
A família era grande, envolvia filhos e netos. E houve então aquela grande preparação. Essa preparação, como tudo na vida, envolve uma caminhada. Uma caminhada na qual precisa-se pensar no que será feito, como será pago, né? Quais os recursos, as decisões sobre o que iriam fazer durante o período que estavam lá, ou que estariam na Disney. E foi assim. Infelizmente, um infortúnio aconteceu, e grande, um enorme infortúnio. Um dos netinhos faleceu, mais ou menos uns 3 dias, uma semana antes, eu não sei precisar, mas houve morte, houve esse falecimento. Então, todos aqueles planos que tinham sido feitos, todo aquele momento, aqueles anos de preparação, estavam agora perdidos. E foi um caso triste. No nosso texto, vamos aqui então falar sobre Pedro, os apóstolos e Jesus. Pedro e os apóstolos viveram os 3 anos mais intensos de suas vidas ao lado de Jesus. Testemunharam milagres, curas, sinais e prodígios. Mas, nesse momento, só restava dor e desolação. Só dor e desolação. Eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias, se puder projetar aqui também, João 19, 28 a 30. João 19, 28 a 30. Diz a palavra do Senhor: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. E aí lá no 40 e 42... 40 e só o 40 e 42. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. E lá no 42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Vejam, 30, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. 42, depositaram o corpo de Jesus. Essa era a cena que estava na cabeça dos apóstolos nesse momento do nosso texto base. Jesus estava morto. Jesus estava com seu corpo guardado no sepulcro. Então, aqueles 3 anos maravilhosos que os apóstolos viviam ao lado de Jesus pareciam ter se perdido. Pedro, que é o personagem aqui sobre o qual o texto tem um destaque, Pedro estava profundamente triste. Seu coração fora desertificado pela morte de Jesus. Tudo havia acabado. Era isso que estava no coração de Pedro. Tudo havia se acabado. Seria então verdade? Aquele homem era realmente o Filho de Deus? Seria ele o Messias esperado? Imagino eu que são perguntas que passaram nas cabeças dos apóstolos. Dentro desse contexto, então, Pedro, lá no versículo 3, diz, vamos lá? 21, versículo 3, Pedro diz: vou pescar. E é isso, vou pescar. Naquele momento não havia mais nada a se fazer, nada mais importava. Pedro demonstra então um terrível desalento e decide: vou pescar. Mas o que significava isso? Por que Pedro decidiu ir pescar? Eu suponho algumas coisas.
Dentro desse contexto, vamos ter em mente o contexto que eu acabei de narrar. Morte, dor, desolação. Então, suponho eu que as dúvidas que surgiram, Jesus naquele momento estava morto. Pedro primeiro agiu no automático. Sabe quando as coisas nas nossas vidas, sejam simples ou complexas, depende, mas isso acontece tanto nas simples quanto nas complexas, nos traz uma sensação de estarmos sem direção, sem foco, sem meta. Tem dias mesmo até que nós acordamos, pelo menos eu acordo, e às vezes penso, o que eu vou fazer hoje? Não porque eu não tenha obrigações ou não tenha o que fazer, mas eu não tenho, às vezes, clareza na mente sobre o que fazer ou o que eu devo fazer naquele dia. E muitas vezes isso vem de um cansaço. Pode ser um cansaço físico, um cansaço espiritual, um cansaço psicológico ou qualquer outro tipo de sentimento que nos traz aquela sensação de estarmos assim para baixo. Então eu acredito que Pedro vivia aqui nesse texto um momento assim. Então ele entra no automático. Ele diz, vou pescar. Não sei o que tem para fazer, vou pescar. Pedro, como eu falei, vivia 3 anos de um ministério ao lado do grande mestre, do nosso grande mestre, que era ali o mestre deles, ao lado de Jesus. Um ministério com um propósito claro, bem definido, que era pregar as boas novas, liderado diretamente e pessoalmente por Jesus. Então imagine, tudo isso se acaba. Então Pedro não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. Então, para mim, uma das ideias que eu tenho é que ele entrou naquele modo automático, que a gente às vezes liga, o modo automático. Pá, vou pescar. Pedro era um pescador, aquela era a profissão dele. E continuou a ser. E há situações, como eu falei aqui nas nossas vidas, que às vezes estamos fracos, desanimados, e que nós ligamos esse modo automático e o trabalho às vezes acaba sendo um grande aliado. Eu, por exemplo, quando lavo louças na minha casa, eu entro no modo automático. Agora está mais raro essa hipótese, mas eu gosto às vezes de lavar louças para entrar no modo automático. E há até uma pesquisa que fala sobre isso, né, que os homens que lavam louças são mais felizes. Porque eu acho que naquele momento você não pensa em nada, você lava a louça, entrou no seu modo automático e aí está tudo certo. Mas o trabalho para entrar no modo automático, às vezes, é um bom aliado. E no caso de Pedro, era a pesca. Pedro, então, com aquela dor no peito, resolve ir para o mar, lugar de solidão e silêncio. Mas ele não estava só. Nós lemos no texto aí que os outros 6 discípulos, acredito que compartilhando o mesmo momento emocional de Pedro, viram Pedro ir e decidiram, espere, também vamos nós contigo. Está aí no versículo 3. Mas há mais coisas a pensarmos sobre essa decisão de Pedro, de decidir ir pescar. Além de entrar nesse modo automático, penso que Pedro estava aqui intuitivamente e sem saber, dando uma guinada na sua vida. Até então era isso que estava acontecendo. A cena muda em um certo momento, nós vamos chegar lá. Mas com a decisão de ir pescar, Pedro virava 180 graus em sua vida, para voltar a ser quem ele era antes de Jesus. Pedro, intuitivamente, decidia voltar à sua vida anterior. Lembra que Pedro era um pescador, conheceu Jesus, foi chamado para o ministério, largou tudo, seguiu com Jesus, e aí Jesus morreu. Então, intuitivamente, eu acho que Pedro volta seus olhos para a vida que ele tinha antes.
Jesus, o mestre, o profeta, filho do homem, Senhor, Salvador, esperança dos perdidos, promessa de vida eterna, havia morrido. E o que restava, como eu já falei, era apenas desolação e dor. Aquele projeto ao qual Pedro se dedicou durante os últimos anos estava acabado. Nada restava, então, a Pedro e aos apóstolos, a não ser retornarem às suas vidas antes de Jesus. E no caso de Pedro, a situação dele era pior do que a dos demais apóstolos, porque Pedro ainda convivia com o remorso e o arrependimento de ter negado a Jesus por 3 vezes seguidas nos últimos momentos ali da crucificação. Então Pedro tinha no peito não um coração, mas um deserto. E suas emoções o levavam ao caminho da desistência. Pedro estava desistindo. Deixava Pedro então de ser apóstolo para ser Pedro um mero pescador. Irmãos, mas aqui está a primeira lição. Isso é impossível, e aquilo era impossível. Jamais poderemos voltar a ser quem nós éramos antes de sermos tocados por Jesus. Uma vez recebida a graça da salvação, o velho homem nunca mais voltará a ser o protagonista das nossas vidas. Ele pode até coexistir conosco, com o homem renascido, mas jamais dominará a cena em nossa nova história. Vamos ler Romanos, capítulo 6, versículos 5 e 6. Romanos 6, 5 e 6. Diz a palavra do Senhor: porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E aí o final, olha só. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Então, uma vez tocados por Jesus, uma vez salvos pela obra salvífica de Cristo, jamais seremos os mesmos. Então aquilo era impossível para Pedro. Voltar a ser quem ele era antes era algo impossível. Uma guinada ao passado não estava nos planos de Deus para Pedro. E temos quanto a nós, aqui nessa noite, nós que estamos aqui, a responsabilidade de conduzir as nossas vidas e as nossas decisões, tendo isso em mente. Jamais seremos os mesmos depois de sermos tocados por Jesus. Ainda que as circunstâncias digam não. E esse é um princípio que nos traz segurança. Um princípio que nós podemos descansar. Uma vez tocados por Jesus, não seremos mais como dantes. Não por força nossa, mas independente das circunstâncias, seremos a pessoa que Jesus deseja para nós. Observamos aí mais à frente, eu não li o texto, para não ficar muito grande aqui, mas que nos versículos 15 a 23 aí, João 21, 15 a 23, é aquele conhecido trecho onde Jesus chama Pedro e o interroga de forma veemente, perguntando por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O que Jesus faz quando está interrogando Pedro? Jesus relembra a Pedro qual era a missão. Jesus relembra a Pedro qual era a identidade que lhe foi dada. Lá em Lucas 5, 10, Jesus, quando chama Pedro para o apostolado, convoca Pedro para o apostolado, Jesus diz: não temas, doravante serás pescadores de homens. Então Jesus convoca Pedro, lá em Lucas 5, 10, no início de tudo, com uma pesca maravilhosa. E aqui, depois desse momento de dor, sobre o qual nós falamos, Jesus interroga Pedro perguntando: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, eu te amo, Senhor. De novo: Pedro, tu me amas? Sim. E pela terceira vez, Jesus interroga Pedro. Nas 3 vezes, Jesus diz:
apacenta as minhas ovelhas, cuide do meu rebanho. Esse era o recado de Jesus para Pedro. O ministério, então, que Jesus havia conferido a Pedro lá atrás, estava sendo agora confirmado. Pedro é confrontado e se entristece. Ele é confrontado e se entristece. Mas sua missão e a sua identidade que lhe fora conferida são reafirmadas por Cristo. E aqui temos mais uma lição. Nem sempre a recolocação das nossas vidas sobre os trilhos que Deus traça para nós nos será algo agradável. Pedro se entristeceu. Às vezes nós vamos nos entristecer. Mas é bom que seja assim. Porque a vontade do Senhor deve prevalecer. Percebam, até mesmo Pedro, aquele apóstolo que era conhecido por ter uma personalidade forte, uma personalidade ímpar, colérico, proativo, sempre disposto, teve dúvidas sobre sua missão. Aqui nesse momento de dor e morte, ele estava com dúvidas. E nós também as teremos. Muitas vezes em nossas vidas estaremos nos perguntando, por quê? Para quê? E especialmente quando nós pensamos na nossa vida secular, caminhando ao lado da nossa vida cristã, essa vida que Lutero nos ensina, que não deve ser dúbia. Os reformadores dizem que nós devemos ter uma cosmovisão, a cosmovisão cristã, tanto na nossa vida secular quanto na nossa vida cristã, mas há momentos que as coisas ficam difíceis de entendermos. Vou dar um exemplo. Muitos momentos estamos com propósitos claros e bem definidos no reino de Deus, na igreja. Você é líder de louvor, você é líder na igreja, você trabalha, você está na SAF, você está com os adolescentes, trabalhando. Mas você tem dúvidas sobre quem você vai ser lá fora, ou quem você é lá fora. Eu sou um profissional da área X, mas eu quero, às vezes, me dedicar à área Y. E uma coisa, às vezes, não tem nada a ver com a outra, né? Você está bem na igreja, mas tem dúvidas na área profissional. Isso é normal, não tem problema. E, às vezes, o contrário acontece. Às vezes, profissionalmente, ou na vida familiar, ou lá fora, a gente está tranquilo. Mas na igreja, a gente está meio confuso sobre o nosso papel. Eu devo estar ali naquela igreja? Eu devo estar nesse ministério? Ou eu estou salvo, sentado e sossegado no banco, como o Arlos fala, e estou tranquilo? Porque às vezes eu não vou fazer outra coisa na igreja? Então, às vezes, esses momentos acontecem, as dúvidas vêm. Ficamos aí perturbados e desnecessariamente angustiados. Mas, se dúvidas assim aparecem, de olho nesse texto, nós podemos ter a certeza. E eu já te digo, você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida do Senhor. E sua missão é viver para Ele, assim como é a minha. Vamos seguir o texto. Deixem as Bíblias abertas. Os apóstolos estavam em luto. Saíram para pescar e, para completar, nada apanharam. A noite de pesca também foi infrutífera. Foi uma noite perdida. Ficaram durante toda a noite pescando e nada. Isso parece aquelas vezes que em nossas vidas acontece assim de, sabe quando tudo dá errado? Tem momentos que são assim, tudo parece dar errado. Deu uma coisa errada aqui, ok, você consegue lidar com aquilo, mas aí começa a dar outras coisas erradas. Coisa que não tem nada a ver com aquilo, ou então às vezes que tem também, mas quando vem coisas assim, estava aqui, deu errado, aí eu virei para cá também deu errado. Parece que é uma coisa estranha. E isso, quando acontece em minha vida, principalmente quando coisas difíceis surgem em minha vida, eu começo a ficar temeroso. Porque eu lembro do Salmo 42:7, que diz, o relato do salmista ele falando sobre a própria vida, fazendo uma reflexão sobre a vida dele. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. O salmista está refletindo então e fala isso
sobre Deus, que as ondas e vagas passam sobre ele. Então os apóstolos indo para aquela pesca, no automático, para preencher um vazio de dor, né, que eles sentiam com a morte de Jesus, nem isso conseguiram, nem pesca, nem peixe. Mas então as coisas começam a mudar. Diz o texto que, ao clarear da madrugada, já chegando à praia, avistaram um homem, mas não o reconheceram. Nós sabemos quem é o homem, mas eles naquele momento não sabiam. E esse ponto me chamou a atenção. O mestre estava ali, de pé, vivo, ressurreto, apenas 3 dias, ou talvez um pouco mais, não sei precisar isso aqui, mas uma semana, talvez. Poucos dias após a crucificação. Estava ali, ressurreto, de pé diante deles. E eles não o reconheceram. Como assim não o reconheceram? Isso me levou a pensar, porque às vezes não reconhecemos a vontade de Deus nas nossas vidas. E sobre os apóstolos, eles estavam habituados a andar com Jesus, a experimentar as coisas mais extraordinárias que aconteciam ali a olho nu. Eles testemunhavam o poder de Jesus ao vivo, porque nós cremos pela fé, eles viam. Então penso eu que a morte de Jesus foi para eles algo tão perturbador que as suas visões ficaram obnubiladas, as suas visões ficaram embaçadas. As certezas que eles tinham foram abaladas. Vocês já pararam para pensar que eles seguiam não a Jesus, mas eles seguiam com Jesus? Gente, deve ter sido extraordinário para esses apóstolos. Deve ter sido algo maravilhoso, indescritível. Mas de repente, tinha acabado. Mas sobre essa situação de não reconhecerem, às vezes nós somos iguais. Eu falei aqui que me levou a pensar por que nós não reconhecemos a vontade de Deus nas nossas vidas. Como eu disse, os apóstolos tocavam em Jesus. Eles eram amigos, como nós aqui somos, amigos e irmãos. Estamos aqui, um do lado do outro. De repente, se eu for ali, me sentar aqui com vocês, vou pôr a mão nas suas costas, vamos ter um momento de afeto. Jesus tinha isso com eles. Entre eles eram amigos. Então, eles estavam vivendo num mundo material e espiritual. Né? O mundo espiritual, com certeza, estava lá. Mas o mundo material também. E nós vivemos no mundo material. E cada vez mais materialistas. E com esse materialismo vamos deixando as coisas do Espírito. O nosso tempo vai sendo dedicado às coisas materiais, a nossa vida, a nossa atenção, o nosso estudo, as nossas áreas de interesse, às vezes estão muito ligadas ao que está aqui e vão nos afastando do mundo espiritual. Não estou aqui a dizer que os discípulos se afastaram do mundo espiritual. Só estou dizendo que eles tinham Jesus ao lado, em carne e osso. Então, quando a morte acontece, a situação muda. Fica tudo diferente. Mas o homem na praia aparece. Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Está no versículo 4 aí. A expressão ao clarear da madrugada também nos diz algo. Ela nos diz que não importa quão difícil seja a noite, a madrugada irá clarear. O dia virá. Não importa quão longa seja a sua noite, ou a minha. Jesus estará lá, ao clarear da madrugada, de braços abertos, para nos amparar. Os apóstolos passaram toda a noite pelejando, mas nada aconteceu. Mas ele estava lá. E o que Jesus falou? Está aí no versículo 6. Jesus então traz palavras de poder.
Jesus não apenas se faz presente na desolação. Jesus traz palavras de poder. Jesus diz, lançai a rede. Lançai a rede. Como assim, né? Pescaram a noite inteira, tentaram. Aí aparece um homem lá. Eles estavam mais ou menos a 90 metros da praia. Esses côvados aqui dá mais ou menos 90 metros. Então Jesus certamente gritava com eles, joga a rede, joga aí do lado direito do barco. Está aí no texto. E bastou a ordem de Jesus para que a rede viesse cheia de peixes. O que isso significa? Jesus se faz presente na desolação, Jesus traz palavras de poder e Jesus transforma a realidade. Jesus transformou aquilo que era fracasso, uma noite perdida, em sucesso. Jesus transformou a dor daqueles apóstolos em alegria. E Jesus pode transformar a nossa derrota em vitória. O consolo do Senhor nunca falha. A partir daí, então, tudo muda. João, referido no texto como aquele a quem Jesus amava, reconhece o homem na praia e diz, é o Senhor, é o Senhor. Pedro, então, até então angustiado, triste, ouvindo que era o Senhor, se veste e lança-se ao mar. Novamente aqui então, o Pedro apóstolo ressurge, aparece. Eu não disse que ele era colérico, impulsivo, animado. Esse era Pedro, e apaixonado por Jesus. Pedro não tem paciência de esperar o barco chegar na margem. Pedro, ouvindo que era Jesus, se lança, veste a roupa correndo e se lança em direção a Jesus. E é interessante observar aqui também que Jesus aqui nessa cena, ele se manifesta aos discípulos da mesma forma de quando eles foram chamados, né? Eu já falei aqui, há um paralelismo entre as duas ocasiões. Pesca maravilhosa foi o que Jesus fez na primeira ocasião e pesca maravilhosa foi o que Jesus fez nessa segunda ocasião. Para mim, o que isso pode significar? Que o chamado de Pedro e dos demais era o mesmo. E nada que fora determinado pelo Pai havia mudado. E mais, Jesus, ao ressurgir de pé na praia, confirma então para aqueles apóstolos que haviam vivido e convivido com ele, Jesus confirma tudo que antes havia dito. Interessante também nós pensarmos que os apóstolos, eles não tinham uma compreensão completa sobre como seriam todas aquelas coisas que Jesus mencionava. A crucificação, a morte, a nova aliança. Os apóstolos não entendiam muito bem o que era, como era. Por isso, eu acho que as suas visões ficaram turvas, porque eles não tinham todo o entendimento. E eu contei aqui daquela família que se planejou para ir para a Disney e que, infelizmente, tiveram morte no caminho. Mas aqui foi diferente. Os apóstolos tiveram a morte, mas a morte foi vencida. Ao verem aquele homem na praia, toda a realidade, todo o sentimento foi transformado e a morte se faz vida. O homem de pé na praia era o Senhor. O Filho do homem, Jesus, continuava onde sempre esteve. Sabem onde? De pé e no domínio da situação. De pé e no domínio de todas as coisas. Não houve cruz que o parasse. Não houve poder humano capaz de subjugá-lo. Vamos ler Colossenses 1, 15 a 18. Colossenses 1, 15 a 18. Só para confirmar até que hora que vai. Colossenses 1, 15 a 18. Irmãos, esse texto é um texto que fala muito ao meu coração, gosto muito dele. Todas as vezes que eu estou angustiado,
eu me lembro desse texto. Diz assim, sobre Jesus esse texto: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então vejam, esse é Jesus. Todas as coisas repousam sobre ele. Tudo foi criado para ele, por ele. Então quando a angústia vier, lembre-se quem é o seu Senhor. Lembre-se a quem nós servimos. Ele está no domínio de todas as coisas. E eu vou correr um pouquinho agora para a gente finalizar com mais algumas observações sobre o texto lá do capítulo 21. No versículo 9 diz: ao saltarem em terra viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Vocês perceberam o que está aqui? Vou ler de novo. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. O que a gente coloca em cima de brasa? Quando a gente coloca uma carne em cima de brasa, o que é que está acontecendo? Festa, churrasco. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus recebe os apóstolos, aparece para eles com um churrasco. Eu estou falando churrasco aqui porque é a nossa cultura, né? Mas lá eles comiam peixe. Mas é um churrasco. Olha só. E Jesus diz no versículo 10 e 12, ó, disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Então, além de tudo, quem gosta de pescar, não é o meu caso. Se quiser perder um companheiro, me chama para pescar, tá? Mas para quem gosta, eu tenho amigos aí que pescam e gostam muito, falam: você não sabe o que é comer um peixe fresco, que acabaram de tirar de lá do rio, e você vai comer aquele peixe ali, preparar e comer ele na hora. Eles contam isso, que é o pessoal que gosta da pesca. E olha só, Jesus diz: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar, vinde, comei. Então Jesus aparece de pé, no controle das coisas e com um belo banquete para os discípulos. Jesus, como eu disse, foi um grande amigo daqueles homens. Viveu com eles durante anos. Jesus os conhecia. Jesus conhecia seus corações. Jesus conhecia suas angústias. E Jesus conhecia até mesmo os gostos daqueles homens, do que eles gostavam. Jesus sabia. E da mesma forma, Jesus nos conhece. Ele entende as nossas angústias, as nossas dificuldades, os nossos desafios. Jesus é Deus que se fez carne. Tendo vivido entre nós, Ele sabe como é ser um de nós. Isso é outra coisa que me traz grande refrigério. Jesus conhece o que é ser um homem. Ao se tornar humano, Jesus sabe o que é ser um ser humano. Jesus viveu as angústias que nós vivemos. Os momentos de tensão, os momentos de nervoso que nós temos, né? Não nervoso de ficar bravo, eu falo de ficar inquieto com as coisas. Jesus sabe o que é isso. Então, Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe nos confortar. Não bastou para Jesus aparecer na praia para aqueles homens, cumprindo tudo quanto havia dito. Aqueles homens, naquele momento, como eu disse lá no início, estavam cansados e oprimidos. E o que a Bíblia nos diz sobre os cansados e oprimidos? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso acabava de ser confirmado nessa aparição de Jesus para os apóstolos. Mais uma vez. A Bíblia se cumprindo, a palavra se cumprindo, Jesus cumprindo tudo quanto havia dito. Jesus, então, ao oferecer aquele churrasco, como eu disse, não bastava aparecer aos homens, mas oferecendo aquele banquete,
Sabe o que Jesus faz? Jesus comunica amor aos seus escolhidos. Jesus faz mais do que simplesmente poderia ter feito. Ele comunicou amor. Ele tratou aqueles homens atendendo a uma coisa que eles gostavam. E também Jesus havia dito lá atrás: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E finalizando, irmãos, nesse ponto já não havia mais dúvidas. Versículo 12. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E Jesus, então, mais uma vez, ceia com eles. Olha que coisa maravilhosa. Jesus ceia com eles, ressurreto, oferecendo o pão e o peixe. Versículo 13. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Portanto, a morte que assolava aqueles discípulos não mais existia. A tristeza que recaía sobre eles foi expulsa pela presença magnífica e transformadora de Jesus. Jesus oferece o banquete da vida eterna. Para finalizar, eu trago 3 pequenas aplicações para nós. Primeiro, todos nós iremos nos angustiar em algum momento. Não tem jeito, faz parte da vida. Mas podemos ter a segurança de que Jesus não nos desampara. Em toda e qualquer circunstância, Ele estará conosco. Ainda que a noite pareça não acabar, na viração do dia, seremos capazes de ver que Ele está lá. Aliás, Ele nunca saiu. Ele estará confirmando a sua fidelidade e benignidade para conosco. Segundo, o chamado de Jesus para você e para mim não muda. Mesmo que tudo pareça não fazer sentido. Há momentos que as coisas parecem não fazer sentido. Mesmo nesses momentos, o chamado não muda. Somos escolhidos para cumprir a palavra do Senhor. E se a dúvida surgir, ore, peça ao Senhor para te dar entendimento e leia a palavra. A palavra de poder que Jesus manifestou para aqueles homens, hoje nos é manifesta através da palavra sagrada. E terceiro, Jesus foi, é e sempre será fiel. Aquele banquete oferecido aos discípulos na praia continua hoje diante de nós. Ele nos promete a vida eterna. João 6,35 diz, João 6,35, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Tem música, né? Vamos cantar a nossa última música, que é uma música que trata desse momento também, não desse momento específico, mas de uma outra aparição de Jesus, em que também havia dúvidas nas cabeças